Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal, O Conhecimento. O título da nossa aula de hoje é Democracia. Vamos ver de onde vem essa palavra e quem criou essa tal democracia pela primeira vez. Vamos ver lá. Democracia. O que é isso? Democracia, senhoras e senhores, é um regime político onde o poder reside no povo, que exerce diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Isso é democracia. Tá. Aqui, na nossa Constituição, vamos ver o que diz no artigo 1º, no parágrafo único, sobre democracia. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso aqui é um livro que todo brasileiro deveria ter em casa, mas não tem, não sei porquê. Tenha um livro desse em casa. Esse é o livro que está na nossa cabeceira. Podemos ler, manusear, está aqui todos os nossos direitos. Direito de quem é democrata, de quem vive no regime político chamado democracia. Bom, agora vamos ver aqui etimologicamente o que significa democracia. Por que estamos falando tanto ultimamente em democracia? No final dessa aula, os senhores vão saber por que estamos falando tanto em democracia ultimamente. Vamos ver lá, etimologicamente, o que significa democracia. De onde vem, quem escreveu pela primeira vez. Democracia, vou tirar isso aqui. Democratia. Essa palavra vem da Grécia, é uma palavra grega. Demo quer dizer o quê? Povo. Kratia, quase a mesma coisa. Poder do povo. Demos, povo. Poder, kratia, poder do povo. Tá. Mas quem foi esse gênio que criou esse regime político? Foi olha só, Clístenes. Clístenes foi um ateniense, viveu em Atena, no final do século VI a.C. Mas por que ele criou esse regime? Pegou 10 tribos e subdividiu em pequenos grupos, que ele os chamou de demos, povo, poder do povo, governo do povo. Isso que Clístenes fez. Ele fez isso para poder diminuir o poder dos autocratas que vivia na Grécia naquela época e dar oportunidade para que o povo pudesse participar do quê? Da política. Por isso ele é conhecido nos livros de história geral por ser o pai da democracia. Existe basicamente no mundo, senhoras e senhores, os 3 regimes políticos. Democracia, que é a forma mais democrática, mais civilizada de se viver, de um governo, e os 2 últimos regimes que ninguém quer viver, a não ser que você queira viver nesse regime, que é o autoritarismo e o totalitarismo. Eu nasci no regime autoritário, aqui no Brasil, em 1960, 58. Eu nasci lá. Não vivi praticamente, peguei os resquícios do sofrimento, mas os meus pais viveram no regime autoritário. O Brasil naquela época vivia uma miséria total, a desgraça que se podia ter em um regime político.
Então, conheça os regimes políticos para que você saiba. Hoje nós vivemos em um céu, praticamente. Nosso país vive em uma maravilha, um regime democrático. Então, senhoras e senhores, quando falar, abrir a boca para reclamar desse regime, olhe para trás, porque os senhores não sabem o que é um regime autoritário. Por isso que eu deixei para o final para falar. Por que será que aqui estamos falando muito em democracia ultimamente? É porque o senhor viu aquele grupo que estão lá no parlamento, colocando esparadrapo na boca, nos olhos. Aquilo ali, eles estão querendo que o regime autoritário vote. Sabe por quê? Porque no regime autoritário, senhoras e senhores, o poder de um país está concentrado em um indivíduo ou em um grupo de indivíduos. Por isso que eles estão dizendo que o regime atual é ditadura. Porque eles querem rasgar o regime democrático para montar uma ditadura no nosso país. E vocês têm que abrir os olhos para não cair na conversa daqueles babacas. Entenderam? Não podemos cair nessa conversa, nesse papo. Que ninguém sabe o que é um regime autoritário. Eles estão fazendo aquilo ali porque eles estão perdendo o poder que eles tinham no governo passado. O líder deles estão presos a domicílio porque, quando ele estava no comando aqui no Brasil, ele incentivou a sua horda a cometer crime contra o nosso regime democrático. Por isso ele está sendo julgado no devido processo legal, é claro. É isso que diz a Constituição. Todos estão abaixo da Constituição. Ninguém está acima da lei nesse regime. E ele vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é uma instituição livre e democrática. Então, senhoras e senhores, por isso que eu deixei para o final, porque não caia no papo daqueles senhores. Eles estão querendo, eles são amigos dele, são amigos, e eles estão perdendo porque eles viviam na boa, no bem-estar, porque eles faziam parte daquele pequeno grupo que só eles podiam ter direitos, e o povo não. Então, vamos dizer, viva a democracia, viva a nossa soberania. Autoritarismo, nunca mais. Então aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e ative o sininho para não perder a nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço, fui. Tchau, tchau.